é o anticristo. Até vamos fazer uma reverência. Eterno Pai, a sua irmã, essa manhã, essa manhã, Deus, Ele vai falar em cada um de nós nessa manhã, essa palavra. Abençoa todo o céu, que está nesta conosco. Essa é a nossa gratidão, a nossa oração. E assim, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Atenção, irmãos, você pode. Pai do Senhor, irmãos, louvo a Deus por mais essa oportunidade para falar de um assunto que eu gosto bastante, que é seitas e heresias. E a lição de hoje é a encarnação do Verbo. Sem perca de tempo, vamos já entrar na introdução. Hoje tem bastante coisa para ser falada. Nem sei se vai dar tempo, mas vamos tentar aqui falar tudo o que Deus tem preparado aqui para nós nessa manhã. Alguém poderia ler a introdução, fazendo favor? Irmãos, então hoje a gente vai falar sobre a encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo, e a lição de hoje é uma apologia à sua humanidade plena, é uma defesa à sua humanidade plena. Irmãos, seitas heréticas existem desde a época dos apóstolos e permanecem até os dias de hoje, e cada seita herética, ela tem várias heresias, porém hoje a gente vai focar em apenas um ponto dessa heresia que muitas igrejas propagam. Então, embora tenha várias heresias dentro de uma seita, a lição de hoje vai pautar apenas um ponto, que é a defesa da humanidade de Jesus. Tem muitas heresias que dizem e pregam por aí que Jesus não veio na forma humana, colocando em xeque então a sua humanidade. E a gente vai ver ao longo da lição de hoje que isso gera uma consequência muito grave. Daqui a pouco a gente vai perceber qual consequência grave é essa. Então, deixar propagar essa heresia traz uma consequência muito grave para todos aqueles que acabam aceitando, acatando esse ensinamento. Eu vou ler o tópico 1.1 e depois eu gostaria que os irmãos lessem, tá, os próximos tópicos. O tópico 1.1 diz: heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Então eles pregam que Jesus só tinha uma aparência humana, mas na verdade ele era, não se sabe ao certo, um espectro, um fantasma, tá? Então é isso que eles vão ensinar. Além do docetismo, tem também os gnosticismos. E os docetistas, eles foram influenciados pelos gnosticismos. Os gnosticismos, eles também têm vários ensinamentos heréticos, porém, uma delas é essa que a gente vai analisar aqui nessa manhã, que é negar a corporeidade de Cristo. Veja bem, o gnosticismo, eles buscavam conciliar todas as religiões. Vou citar aqui apenas alguns pontos. É o famoso ecumenismo, aceita tudo. O gnosticismo provém do grego gnosis, que significa conhecimento.
Os membros desse movimento ensinavam a salvação por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Jesus. Um exemplo que a gente tem na Bíblia é o Simão Mago, lá de Atos 8, que morava ali em Samaria. Para ele a salvação, ele era um gnóstico, para ele a salvação se dava através de conhecimentos místicos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse Simão o Mago. Essa doutrina era nada mais que um enxerto das filosofias pagãs nas doutrinas vitais do cristianismo. Guarde bem essa informação, que daqui a pouco a gente vai ler uma passagem bíblica referente a isso. Alguém já poderia até deixar aberto, fazendo favor, que já vamos ler? Colossenses 2. Então vou repetir. O gnosticismo pregava o enxerto das filosofias pagãs no cristianismo. Negavam também o cristianismo histórico, pois segundo essa doutrina, o Senhor Jesus não teve um corpo, isto é, não veio em carne. O seu corpo seria uma mera aparência, chamada de corpo docético. É aqui que entra um corpo, esse corpo seria na verdade um espectro, seria um holograma, seria um fantasma. Cada um segue uma linha de pensamento, mas a única certeza que esses hereges têm é que Jesus não tinha um corpo de carne e osso, não era humano. Os escritos joaninos são do final do primeiro século e foram escritos na cidade de Éfeso, então capital da Ásia Menor, onde surgiu o gnosticismo. De todos os apóstolos, o que mais vai combater o gnosticismo é João. A gente vai ver até algumas passagens bíblicas aqui referente a isso. Por quê? Porque ele escreveu as suas cartas em Éfeso, com exceção de Apocalipse, que foi na ilha de Patmos. O Evangelho de João e as 3 cartas de João foram escritas em Éfeso. E essa seita surgiu justamente lá, em Éfeso. E por último, há indícios da presença deles também em Colossos, cidade próxima a Éfeso. É aí que entra então a carta de Paulo aos Colossenses, aonde em 3 versículos ele vai dar a entender que ele está se referindo aos gnósticos. Vamos ler? Quem achou Colossenses 2, leia o versículo 8 e o 9 por enquanto, por favor. Depois eu vou pedir para ler outro versículo, o 8 e o 9. Amém. Só um segundinho que a irmã vai ler outro versículo. Então, olha, Paulo está falando: ninguém vos engane com vãs filosofias. O que o gnosticismo fazia era isso, inserir filosofias pagãs no cristianismo. E mais, não é à toa, foi proposital que Paulo falou assim: pois em Cristo habita corporalmente, está falando do corpo de Cristo, algo que eles negavam. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja aí que há 2 citações indiretamente aos gnósticos. Leia o versículo 18 agora, irmão, fazendo favor. Ninguém os domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade como os anjos, detendo-se em coisas que não viu, estando debalde e chato a sua carnal compreensão. Aqui Paulo está dizendo que tem gente pregando o culto aos anjos. E daqui a pouco a gente vai ver que naquela época já existia heresiarcas que pregavam o culto aos anjos. Daqui a pouco eu vou citar quem que era esse heresiarca, mas que também fazia parte do gnosticismo. Amém? Alguém pode ler o tópico 1.2, fazendo um favor? Porque os docentes ensinavam sobre Jesus, os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus
terceiros parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que informa o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Amém. Irmãos, esse tópico aqui é só para dizer que a gente vai focar em apenas uma heresia que essas igrejas propagam, certo? A gente vai focar aqui hoje na humanidade de Jesus. A Bíblia está repleta de passagens bíblicas que fazem referência ao Jesus homem. Se a gente pegar apenas os 3 primeiros capítulos de Lucas, a gente vai ver ali a humanidade de Jesus. Vai contar sobre a gestação de Maria, vai falar que Jesus teve amigos, primos, irmãos, vizinhos, vai falar do Jesus adolescente, até se tornar um homem adulto. Então, embora a Bíblia esteja repleta de passagens que comprova que Jesus veio na forma humana, só em Lucas, os 3 primeiros capítulos, já mostra ali a humanidade de Jesus. Ele cresceu, a sua mãe teve uma gestação como uma outra mãe qualquer. Então, não tem como uma pessoa gerar um fantasma, gerar um holograma, não tem como. Então, aqui prova que Jesus é uma das evidências de que Jesus foi humano. Tópico 3, alguém poderia ler? Então aqui vai falar sobre 3 heresiarcas, que são Cerinto, que negava o nascimento virginal de Jesus, Saturnino, que ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência, e Marcião, que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na sua opinião, era apenas uma aparência ou de substância etérea, ou seja, de substância celeste, sublime, pura. Eu quero aqui falar um pouco sobre esses 3 heresiarcas antes da gente seguir adiante. Quero falar um pouco sobre os heresiarcas e os grupos gnósticos que surgiram naquela época. O primeiro é o gnosticismo judaizante. Esse gnosticismo era muito parecido com as doutrinas dos ebionitas. Daqui a pouco eu vou falar também quem eram os ebionitas. Cerinto, o mentor dos judaizantes, teve ligações com os ebionitas no final do 1º século. Alguns pontos sobre Cerinto. Negava o nascimento virginal de Jesus. Segundo ele, Jesus foi concebido normalmente de José e Maria, e a sua sabedoria e poderes miraculosos advieram-lhe pelo recebimento do Espírito Santo no seu batismo, perdendo tudo quando foi crucificado e voltando à condição original. Só aqui tem várias heresias em uma única frase, e eu vou aqui citar cada uma delas. Alguém poderia abrir Mateus capítulo 1? Vamos refutar o primeiro ponto aqui do heresiarca Cerinto. Mateus capítulo 1, quando ele nega a virgindade de Maria, ao dizer que Jesus foi concebido normalmente de José e Maria, ele está negando
que a Maria era virgem. Quem achou Mateus capítulo 1, leia o versículo 24 e 25, fazendo favor. E José, despertando do sono, fez como antes lhe ordenara, recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu a luz a seu filho, o primogênito, depois do nome de Jesus. Esse versículo, ele refuta não só Cerinto, como refuta também, inclusive, os católicos, porque aqui é dito que José não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus, ou seja, eles não tiveram relação sexual até o nascimento de Jesus. Outro detalhe, se Maria tivesse ficado virgem por toda a vida, aqui não estaria escrito Jesus, o primogênito de Maria, estaria Jesus, o unigênito de Maria, que seria único. Mas nós bem sabemos que Jesus, ele teve outros irmãos, como por exemplo Judas, Tiago e outras irmãs. Então aqui é uma prova de que Jesus, ele teve irmãos, e Maria esteve virgem até o nascimento de Jesus. Após isso, eles tiveram um casamento normal. Outro ponto, ele afirma que José era o pai biológico de Jesus. Ao dizer isso, então ele está afirmando que Jesus não veio do Espírito Santo, uma outra heresia. Ele também afirma que a sabedoria e o poder de Jesus só se deu na hora que ele batizou nas águas. E daí eu te pergunto, aonde que fica aquela passagem aonde Jesus, ainda jovem, ainda criança, com 12 anos, já está ensinando com muita sabedoria os doutores da época? O que ele tem a dizer sobre isso? Jesus até então não tinha sido batizado aqui ainda, mas já demonstrava ter um altíssimo conhecimento e sabedoria. Ele também vai negar a sabedoria e poder de Jesus após a sua ressurreição. Ele disse que quando Jesus morreu, Jesus voltou à sua naturalidade, deixou de ter poder, deixou de ter sabedoria. Mas aí eu te pergunto, quando aqueles discípulos estavam indo a caminho de Emaús, a Bíblia diz que quando Jesus repartiu o pão, o que aconteceu? Jesus desapareceu diante dos seus olhos. Isso não é poder? Desapareceu diante dos seus olhos. E digo mais, quando Jesus subiu aos céus, na vista de todo mundo, Jesus começou a flutuar, começou a levitar. Isso não é poder? Então ele não perdeu o seu poder. Cerinto ensina também o docetismo, doutrina que prega que Jesus não teve corpo humano físico, mas somente uma aparência dele. E aí já tem um contraditório nos ensinamentos de Cerinto, porque ora ele fala que Jesus não tinha corpo físico e ora ele diz que foi concebido normalmente de José e Maria. Aí entra naquela questão, como é que uma pessoa vai conceber um espírito, um holograma? Não tem jeito. Eu digo um fantasma e um holograma, não tem jeito. Então aqui ele já se contradiz. Seja qual for o caminho que ele tomar, ele está equivocado, ele está errado. Os ebionitas agora, não há um consenso entre o significado dos ebionitas. Por quê? Segundo Tertuliano, o nome ebionita veio de um certo Ébion, gnóstico, que sucedeu ao Cerinto. Porém, a palavra hebraica Ebion significa pobre. E eles pregavam muito a pobreza com base em Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Então, Eusébio de Cesareia já vai contradizer o que Tertuliano disse. Por isso que eu estou falando que não há um consenso. Ele vai fazer até um trocadilho com essa palavra. Na verdade, para ele, esse grupo é pobre de intelecto, por ensinar heresia, por ensinar coisas erradas. Então ele chama os ebionitas de pobres de intelecto, por suas heresias. Segundo Irineu de Leão, os ebionitas acerca do Senhor pensam da mesma forma que Cerinto.
Os pais da igreja rebateram as heresias gnósticas. A repulsa deles contra os heresiarcas era muito forte. E Irineu de Leão foi o principal expositor cristão que combateu o gnosticismo em sua obra, traduzindo em português, contra as heresias. Irmãos, o Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo, eu já vou citar Policarpo aqui, que foi discípulo de João. Então, eles são quase todos contemporâneos. Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Antes de falar dos ebionitas, eu quero citar algumas coisas aqui sobre Irineu de Leão, para conhecimento dos irmãos. Ele se tornou bispo de Leão, Gália, atual França, em 177, sendo o teólogo que mais se destacou dentre os pais da igreja do século II. Irineu também conta que o apóstolo João, certa vez, ele estava nas termas. O que é termas? É um ambiente onde você vai para relaxar ou que vai tratar do seu corpo com a utilização de águas, sejam elas águas quentes ou águas mornas de temperatura natural. Estava lá João. E daí chega naquele ambiente serinto. E aí o que o João faz? Ele se retira daquele lugar e vai embora, porque ele considera serinto o inimigo da verdade. E esse relato foi depois, mais tarde, registrado no livro de Eusébio de Cesareia, Histórias Eclesiásticas. Alguém poderia abrir 2 João, capítulo 1? Vamos ler um versículo aí daqui a pouco. Mas só para complementar sobre Irineu. Irineu relata ainda que um dia Marcião é um desses 3 hereges que a lição aqui citou. Ele se aproximou de Policarpo, acabei de falar que Policarpo foi discípulo de João, e o saudou dizendo: prazer em conhecê-lo. E daí Policarpo vai virar para ele e vai dizer assim: eu te conheço como primogênito de Satã. Eu te conheço como primogênito de Satã. Ele não saudou Marcião. E por que eles eram tão radicais assim? Vai de encontro com o que está escrito em 2 João, capítulo 1. Não os saudeis. Vamos ler? 2 João, capítulo 1, versículo, quem achou aí pode ler o versículo 10 e 11. Olha como aqueles irmãos levavam a sério essa passagem bíblica que diz: não saudeis os hereges. Alguém poderia ler? Se alguém viver com o povo e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte umas coisas nas obras. Então, irmãos, aqui está dizendo para não saudar eles, não receber em suas casas. A gente ainda é mais maleável, né? Às vezes vê algum mormon ou vê um testemunho de Jeová na rua. Opa, bom. Tem alguns irmãos que até ainda recebem em sua casa. Mas aqui o versículo está dizendo: não recebais em suas casas. E João também, por considerar aqueles hereges como sendo inimigo de Deus, se retirou inclusive do lugar ali aonde um herege chegou. Continuando, agora falando sobre os ebionitas novamente. Eusébio de Cesareia afirma que os ebionitas criam em Jesus como seu Messias, mas negavam a sua deidade, e entre eles havia os que negavam a concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Viviam o ritual da lei e os costumes judaicos, e eram hostilizados tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Então os ebionitas, eles apanhavam dos dois lados. Ora apanhava dos judaizantes, ora apanhava dos evangélicos. Por quê? Porque quando mesmo eles vivendo o ritual e a lei judaica, eles acreditavam que Jesus era o Messias. E a gente sabe que o judaizante não crê que Jesus é o Messias. Então os judaizantes iam lá e batiam neles. Eu estou falando bater no sentido figurado, tá, irmãos? Não é literal, não.
Mas quando eles quando eles negavam a deidade de Jesus, aí era a vez dos cristãos bater neles. Como assim Jesus não é Deus? Então era um grupo de pessoas que era rejeitado pelos dois maiores grupos religiosos da época, os judaizantes e o cristianismo. Os ebionitas repudiavam as epístolas paulinas e chamavam o apóstolo Paulo de apóstata. Tinha um evangelho próprio, apócrifo, chamado de Evangelho aos Hebreus. Irmãos, não é essa carta aos Hebreus que a gente conhece não, tá? É outro livro que eles tinham em mãos lá, chamado de Evangelho aos Hebreus. Um livro apócrifo. Eram numerosos no primeiro século, mas depois foi desaparecendo da história. Agora, o gnosticismo sírio era de Saturnino, ou Saturnilo, em 120 depois de Cristo. Esse é um dos hereges que a lição aqui está citando, Saturnino. De acordo com ele, Jesus não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência, o que a gente já falou aqui nessa manhã. Segundo ele, Cristo veio para destruir o Deus do Antigo Testamento e salvar os que crescem nele. Então eles faziam diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Para eles, o Deus do Antigo Testamento era mau, era ruim, e Jesus veio para destruir esse Deus do Antigo Testamento, esse Deus irado do Antigo Testamento. É uma heresia. Esse representante da escola síria ensinava que o Deus dos judeus era apenas um dos 7 anjos, seguia a linha de Meandro, cujo ensino era de tudo que veio à existência veio mediante aos anjos, e o seu número era 7. Então veja bem, quando Paulo está falando sobre culto aos anjos, provavelmente ele está se referindo não a Saturnino diretamente, porque ele surgiu lá por volta de 120, mas a Meandro, que foi, já que Saturnino foi discípulo de Meandro, e Meandro já ensinava o culto aos anjos. Então ele dizia que Deus, na verdade, se tratava de um anjo. E o negócio fica pior, fica mais feio, porque ele fala que existia 7 anjos. E o Deus dos judeus era apenas um dos 7, não era nenhum 7, era um dos 7. Segundo Irineu de Leão, Simão, um mago de Samaria, fundou um ramo do movimento gnóstico. Então, para os irmãos entenderem, Saturnino foi discípulo de Meandro, e Meandro ele foi discípulo desse Simão, mago de Samaria, registrado em Atos 8, certo? Eu não vou aqui pedir para ler Atos 8, porque senão vai atrasar muito aqui. Mas o que aconteceu naquele momento foi o seguinte: Simão ele era um gnóstico, e para ele a salvação vinha por intermédio de conhecimento místico. E ele realizava alguns milagres ali, alguns feitos, coisas que o inimigo faz para confundir os outros. E aí ele tinha muita gente o seguia por conta disso, ali em Samaria. Até que chegou Filipe e começou a pregar Jesus ali, e muitos começaram a se converter, inclusive o Simão, um mago. Certa vez veio Pedro e João em Samaria, começou a impor as mãos sobre as pessoas e eles começaram a receber o Espírito Santo. Simão, vendo aquilo, ele oferece dinheiro para os discípulos, e os discípulos vão dizer que esse dinheiro seja para a sua perdição. Onde já se viu comprar o poder, os dons de Deus com dinheiro? E aí Simão, o mago, ele vai até pedir para os discípulos orarem por ele para que isso não acontecesse, que ele não viesse a perdição. É dito que esse Simão mago tinha fundado uma seita naqueles tempos, chamado Seita do Grande Poder. Para quem quiser ver lá no versículo 10, até faz referência a essa palavra, o Grande Poder. Em algumas traduções pode estar escrito o primeiro Deus ou a grande força. Irmãos, o que eu vou dizer aqui agora não está na Bíblia, mas eu dei uma pesquisada um pouco sobre o Simão o Grande, ou Simão o Mago, para ver que rumo que ele tomou.
Há quem diga que ele era gnóstico, fundou essa seita, depois se converteu, só que, ao que dá a entender, ele misturou o gnosticismo com o cristianismo, é o chamado de gnosticismo cristão. Então isso aqui não é uma fonte verdadeira, porque é extra-bíblica, mas o que dá a entender é que ele fez uma mistureba depois ali de gnosticismo com o cristianismo. Se assim for, então ele de certa forma continuou meio que propagando heresia, certo? Gnosticismo egípcio era o de Saturnino, porém ampliado e desenvolvido por Basílides, 10 anos após, 130 depois de Cristo. Saturnino veio em 120 depois de Cristo com essa heresia, o gnosticismo sírio, e em 130, 10 anos após, veio Basílides com o gnosticismo egípcio. Negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão o Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu sósia. Irmãos, olha para você ver, quando uma igreja quer propagar a heresia, ela tem um hábito de falar que foi um sósia de Jesus que estava lá naquele momento. Daqui a pouco eu vou citar uma outra seita que também vai falar sobre sósia. Mas vamos focar aqui primeiro em Simão o Cirineu. Olha que azar, um homem passando quando Jesus estava carregando a cruz, justamente parecido com Jesus, ser ele que vai carregar, e depois, sendo que Jesus estava ali todo ensanguentado, machucado, na hora de colocar na cruz no madeira, ele se confunde e coloca Simão. Vê se tem um cabimento uma coisa dessa. Não tem lógica. E ainda é como dizer nas entrelinhas que Jesus foi covarde. Foi substituído e nada fez, só ficou ali presenciando a morte de Simão o Cirineu. Além do mais, a gente bem sabe que Jesus, naquela altura do campeonato, ele estava só com suas partes de baixo da vestimenta, já não estava mais com seu manto e tudo, porque cargas d'água, Simão Cirineu ia estar sem roupa naquele momento, para ser confundido com Jesus, fora os machucados que Jesus já tinha. Então não tem lógica, se você pensar racionalmente, dizer que Simão o Cirineu foi trocado de lugar com Jesus por engano. Não tem lógica. E por último, gnosticismo pôntico. Foi desenvolvido por Marcião, esse terceiro heresiarca que a lição vai citar aqui. Faleceu em 165, natural de Sinop, província do Ponto, na Ásia Menor. Transferiu-se para Roma em 135 depois de Cristo. E a partir daí passou a considerar o Deus de Israel mau. Depois de muitas reflexões, considerou-o fraco. Irmãos, quando você passa horas e dias refletindo sobre uma coisa e chega a uma conclusão certeira, você não perdeu seu tempo refletindo sobre aquilo. Você ganhou. Agora, você passar dias e horas refletindo sobre algo e chegar numa conclusão errada, aí foi uma perca de tempo. Ele concluiu que Deus era mau e era fraco. Essa conclusão que Marcião chegou. Segundo ele, o Senhor Jesus não era o Filho do Deus do Antigo Testamento, e Cristo teria revelado um Deus até então desconhecido. A linha de pensamento dele é parecida com a do Saturnino, que a gente já falou aqui anteriormente. O Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Marcião dizia que todos os cristãos deveriam rejeitar as escrituras sagradas dos judeus. Esse heresiarca aparece hoje na lista dos antissemitas. A gente vai ver aqui que ele era antissemita, ele tinha ódio de Deus e dos judeus. Fora o que eu já falei anteriormente, por considerar Deus fraco e mau, pelo que eu ainda vou falar aqui agora nos próximos pontos. Então ele é considerado um antissemita, ou seja, ele é contra os judeus, tem um ódio por judeus. Marcião selecionou para si uma coleção de livros autorizados contendo as epístolas paulinas. Então ele pegou um combo de livros assim e adotou para ele como sendo livros verdadeiros, canônicos. Dentre elas estavam as cartas de Paulo.
Só que um problema, só tem um porém. As cartas paulinas eram mutiladas, todas as passagens que revelavam ser Cristo o Filho de Deus do Antigo Testamento. Então ele pegou sim as cartas de Paulo, mas onde dizia lá que Jesus era Filho de Deus, ele ia lá e riscava, rasgava, ignorava. Então ele concordava com Paulo até certo ponto. Segundo ele, somente Paulo entendeu o Evangelho de Cristo, como eu falei, até a página 2. Paulo foi o único dos apóstolos que entendeu o Evangelho de Cristo, e os demais apóstolos caíram no erro do judaísmo. Ora, faz todo sentido, porque Paulo era apóstolo dos gentios, então ele ia ter uma linguagem diferenciada, voltada para os gentios. Agora, os outros apóstolos, embora eles eram missionários, eles tinham uma preocupação maior em pregar para os judeus, converter os judeus. Mas aqui, então, nós temos uma clara evidência de que ele odiava mais uma vez os judeus. Marcião incluiu em seu cânon o Evangelho de Lucas, só que ele fez a mesma coisa, mutilou também todas as passagens de Lucas que afirmam que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também amputou a genealogia de Jesus que aparece lá em Lucas também. Então, Marcião, ele tem dois problemas aqui. O primeiro, que a gente já está analisando, que é o Jesus humano. Ele tinha um problema com o Jesus humano, mas ele tinha um outro problema que era com o Jesus judeu. Então havia dois problemas para Marcião, o Jesus humano e o fato dele também ser judeu. E para terminar, Marcião negava que Cristo era verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. Aí é fácil, né, irmãos? Você ignora que Jesus veio na forma humana, mas eu não sei explicar o que ele era. Basicamente é isso. Eu não sei o que ele era, eu só posso afirmar que ele não é humano. Irmãos, dito tudo isso, abram a Bíblia em 1 Timóteo 2, versículo 5. É possível refutar tudo isso, todos esses heresiarcas, com apenas uma passagem bíblica. Quem achou 1 Timóteo 2, leia o versículo 5, fazendo favor. Porque é o seu Deus e o seu mediador de Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então só há um Deus e um mediador. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Mas o versículo não para por aí. É Jesus Cristo homem. Então aqui já joga por terra todas essas heresias que afirmam que Jesus não veio na forma humana. Aqui diz: no entanto, a Bíblia declara que Jesus nasceu, menciona o local. Para quem quiser pesquisar fora da Bíblia, vai ver que Belém não é uma cidade fictícia, é uma cidade histórica. Vai mencionar alguém da história que é César Augusto. É só pesquisar César Augusto, foi o período em que Jesus viveu. Além também que a Bíblia fala da linhagem de Jesus. A Bíblia fala da árvore genealógica de Jesus, de onde ele veio, de quem ele veio. Então Jesus, ele faz parte da história. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Por enquanto a gente está mencionando as seitas antigas, da antiguidade. Daqui a pouco eu vou mencionar algumas da atualidade, que seguem a mesma linha de pensamento do docetismo e do gnosticismo. Pode falar, irmão. Interessante, estamos falando de antiguidade mesmo. Mateus 16, 13 diz: chegando Jesus à barca Cesárea, pediu e perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou os profetas. Se disse-lhe: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és Cristo, filho de Deus. Desde aquela época, já bateu nessa terra. E em 1 João, no capítulo 4, diz que quem crê, capítulo 4, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e a vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, só para ver.
Então, a gente... Pode concluir. Muitos negam a existência, negam a divindade de Jesus, negam a pessoa de Jesus, a encarnação, mas você parece que você falou, né? Quem pode ser? Quem eu sou? Quando eu estou até tinha aquele domínio, aquele alimento de Deus, Jesus ele roubou seu discípulo, aí Pedro colocou ele no de Deus. Aí na primeira hora, fala que foi e tem aqui, se Jesus Cristo, tudo bem. Você seguir uma moda, uma religião, seguir uma. Exatamente, o irmão já antecipou aqui, a gente vai chegar lá, qual que é o perigo de recusar, de não aceitar que Jesus era o Filho de Deus, ou que Jesus, ele também teve a sua forma humana, amém? Alguém poderia ler o tópico 2? Pode ler o 1 e o 2 já. Pode ler o 2.1 e 2.2. Irmãos, o apóstolo que mais combateu o docetismo foi o apóstolo João. E tem 4 passagens bíblicas que ele faz essa defesa ao corpo de Cristo. Eu não vou pedir para ler aqui, porque a gente na verdade já leu. São 4 passagens. A primeira está em João capítulo 1 e 14, lá no texto áureo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E as outras 3 estão na leitura bíblica em classe. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A outra, capítulo 4, também do versículo 1 ao versículo 3. E o outro está em 2 João, versículo 7. Então, são esses 4 momentos que João ele vai combater o docetismo. Aqui diz: vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. A Bíblia vai dizer que depois da ressurreição de Jesus, Tomé, não crendo, precisou tocar em Jesus para ver que realmente era Jesus que estava ali. Mas antes da sua morte, também tem várias passagens que mostram alguém tocando em Jesus, comprovando a sua humanidade. Por exemplo,
Aquela mulher do fluxo de sangue, ao tocar em Jesus, ou na orla do seu manto, é uma prova. Um fantasma não vai usar, não tem por que ele usar manto. Um holograma não tem por que usar um manto. Quem usa manto é pessoas. Uma outra passagem é a mulher que lava os pés de Jesus, então ela toca em Jesus. Uma outra passagem, vou citar aqui só mais um exemplo, é quando os apóstolos eles estavam no barco, sem a presença de Jesus, e aí vem aquela tempestade, e daí Jesus vem caminhando sobre o mar, e alguém grita, é um fantasma, e aí, parafraseando, alguém pode ter dito assim, deixa de bobagem, fantasma não existe. E aí Pedro vai dizer, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até o Senhor. E ele vai. Porém, por algum momento, ele começa a afundar. Então Jesus ele pega no seu braço, ele pega em suas mãos. Então só pode fazer isso alguém que tenha um corpo físico. E aqui vai dizer, é por isso que Pedro, ele enfatiza tanto, vimos com os nossos olhos, tocamos com as nossas mãos, porque houve muitas testemunhas de Jesus, muitos que testemunharam Jesus sobre a terra. Então aqui vai dizer que Jesus, ele faz parte da história, porque conviveu com pessoas que estão registradas na história. No tópico 3 a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? Alguém poderia ler o tópico 3? Uma crença herética? Que era a cidade segundo os escritos do apóstolo João, do Evangelho, as 3 epístolas do livro de Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o gnosticismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve um corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Irmãos, alguém abre a 1 Coríntios 15 e outro em Romanos 10, daqui a pouco a gente vai ler, tá bom? 1 Coríntios 15 e Romanos 10. Aqui diz, os escritos do apóstolo João foram produzidos na última década, no primeiro século. Nessa época o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, desde a época do apóstolo João, ele já combatia essa heresia. Por quê? Porque eles tentavam abafar a existência de Cristo. E aí eu me recordo até de uma passagem, lá em Mateus 28, também não vou pedir para ler, para ganharmos tempo, que foi o seguinte. Quando aquele anjo removeu a pedra e sentou sobre ela, veio ali vestido de branco, resplandecente, os soldados romanos, eles ficaram temerosos, espantados, a ponto de ficarem paralisados, não se moviam. E aí, passado esse episódio, eles chegam até as autoridades, os sacerdotes principais, e comentam o que aconteceu. Então aqueles sacerdotes vão dizer assim, olha, estou aqui subornando vocês, para que vocês digam que de noite vocês dormiram, e que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus. Vocês não vão falar o que vocês viram não, vocês vão falar que eles roubaram vocês de madrugada, por incompetência de vocês estavam dormindo. Irmãos, aqui a gente vê 2 grupos tentando mentir sobre Jesus. Eu não sei quem imitou quem.
se é os docetas e os gnósticos, ou se é os soldados romanos junto com os principais sacerdotes. Mas eles tinham uma coisa em comum: os dois grupos tentavam abafar a existência e a ressurreição de Jesus. Todos eles tentavam, de alguma forma, esfriar esse movimento, esse amor que as pessoas tinham por Jesus. E olha só, aqui a gente chega no ponto crucial da lição de hoje, que é assim: veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Olha, uma coisa vai puxando a outra. E se ele não morreu, também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. Quem achou 1 Coríntios 15, lê do versículo 1 ao 3, depois eu vou pedir para ler mais 2 versículos. Primeira Coríntios 15, do 1 ao 3. Também os notifico, o Evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também, se o retiverdes tal como tem anunciado, sois salvos. Se não é que crestes em mim, porque primeiramente vos entreguei e também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora lê o 17 e o 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Amém. Ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a gente permanece no pecado, os que morreram em Cristo estão perdidos. Está vendo só a problemática de não acreditar que Cristo morreu, que Cristo não veio aqui em forma humana? Em contrapartida, olha o que o apóstolo vai dizer em Romanos 10, versículo 9. Quem achou, pode ler, por favor. A saber, se com a boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus dos mortos será salvo. Amém. Em contrapartida, se você crê em Jesus, crê que Ele ressuscitou, então tu serás salvo. Então, a lição, ela faz 2 perguntas cruciais para nós nessa manhã, que é a seguinte: quais são os objetivos e as implicações desses grupos heréticos ao tentarem negar a verdade sobre Jesus? Vamos lá. Quais são os objetivos desses grupos heréticos ao tentar negar a verdade sobre Jesus? O objetivo é desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica de Jesus. Ou seja, o objetivo é desmentir os apóstolos. O objetivo é encobrir a passagem de Jesus aqui na terra. O objetivo é tirar a esperança das pessoas da salvação, ou pelo menos da salvação mediante a Cristo. Essas são as intenções desses hereges. E quais são as implicações dessa linha de pensamento? Daí entra o que a irmã Silvelena leu aqui na lição. Vou repetir, porque é o ponto crucial da nossa lição de hoje. As implicações são essas. Se Jesus não teve corpo físico, ele também não morreu. Se ele não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Aqui diz: por essa razão o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. João não chama eles apenas de enganadores, chama eles de anticristo também, devido ao grau de heresia que eles estavam propagando. Olha para os irmãos verem. João, quando vai falar com alguém que pecou, mas que tenta acertar, nas suas cartas ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado justo. Agora, para esses heresiarcas, ele vai chamar eles de enganadores, vai chamar eles de anticristo,
vai chamar ele de pessoas contra a verdade, igual foi dito lá quando ele estava ali naquele lugar onde se fazia uso da água, das termas. Seguindo aqui, tópico 3. Alguém quer fazer um comentário até aqui? Estava imaginando aqui, ô Roger, tá de parabéns para a escola de hoje. Muita coisa que a gente, por mais que a gente aprende, tem que aprender mais ainda, né? Muita coisa que está sendo falada aí a gente desconhecia e a gente está aprendendo. Agora eu fico imaginando, aqui em Três Corações, não vou dar nem nome, o nome existe, mas não vou dar um endereço, mas aqui existe uma seita herética que fala de reencarnação. Eu já falei para certa pessoa, não existe. Ah, que o fulano era onde nasceu? Ah, misericórdia, reencarnado. Vai haver uma ressurreição, como Cristo ressuscitou. Nós vamos ressuscitar, uns para vergonha e outros para salvação. Nós vamos ressuscitar um dia. Agora, reencarnação não existe. Não existe, não tem base. Ainda tem, mas aqui tem uma seita de Três Corações que vai misericórdia. Irmão, isso é um versículo. Ele fala: estamos aos filhos do céu. E quando ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos branco, para dizer: varões vermelhos. Porque eu estava olhando para o céu, esse Jesus que eu estava perseguindo assim no céu, há de vir assim como para o céu viste. Aí o Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, depois disso foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, do quais vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois disso, o Tiago, depois para todos os apóstolos, e por derradeiro de todo, me apareceu também na minha como um apóstolo. Aqui está comprovando a verdade, a veracidade da pessoa de Jesus. Aí apanhados, e foi levado, a multidão viu, depois Paulo continua em Coríntios 15, e foi visto por mais de 500 pessoas. Exatamente, quem testemunhou isso não foi apenas as pessoas que escreveram a Bíblia, não foi apenas os apóstolos. Milhares e milhares de pessoas, centenas de pessoas testemunharam Jesus em algum momento, nem que seja por uma única vez. Eu não estou referindo apenas àqueles que caminhavam noite e dia ao lado de Jesus, mas tem gente que viu Jesus apenas uma vez, mas não deixa de ser uma testemunha de que Jesus esteve aqui na terra. Vamos lá, tópico 3, alguém poderia ler? Como essa profecia se revela hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, conforme a Igreja da Unificação, que ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção do nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Seren e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Amém. Irmãos, então a partir de agora a gente vai começar a fazer citações de algumas seitas atuais que ainda seguem essa linha de raciocínio. E uma delas é os Mormons e a Igreja da Unificação. Aqui eu só quero dizer que, embora muitas seitas negam a concepção do nascimento e o nascimento virginal de Jesus, isso já era uma profecia lá do Antigo Testamento. Para quem depois quiser verificar em casa, Isaías 7,14 já havia feito essa profecia de que já havia profetizado que Jesus viria através de uma virgem. Então é fácil refutá-los à luz da Bíblia, tendo, vamos dizer, um mínimo de conhecimento, embora seja uma heresia muito popular
que muitos aderiram, tanto é que está até hoje, nos dias de hoje aí, é uma heresia que é fácil de ser desmascarada à luz da Bíblia. E a gente vai ver que também é possível desmascarar até fora da Bíblia, na hora que a gente chegar no ponto 3 aqui. Amém? Alguém poderia ler o tópico 2? Quando a morte e a ressurreição cerca de nós igreja, basta-lhes pregar a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cireneu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que, como bolacho, o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que uma sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Amém. Então, o heresiarca Basílides nega a crucificação de Cristo, dizia que Simão o Cireneu que foi equivocadamente crucificado em seu lugar, e que Simão era seu suposto sósia. Isso aqui eu já comentei agora há pouco. Agora, o islamismo, os muçulmanos, há alguns pensadores entre eles que dizem que algum sósia morreu no lugar de Jesus. E há alguns dentre eles que afirmam que quem morreu no lugar de Jesus, que quem era o sósia de Jesus, era Judas. Vamos de novo refletir aqui, para quem vem na semana do Getsemane, ou conhece a passagem de Getsemane, de Jesus no Getsemane. Jesus subiu com seus 11 discípulos até o Getsemane. Deixou 8 ali na entrada, 8 no pé do monte, 8 ali no comecinho do Getsemane, e subiu com 3 mais adiante, que era quem? Pedro, Tiago e João. Ou seja, o Judas ficou lá no começo. Se eles confundiram Jesus com Judas, na hora que ele chegou ali no pé do monte, ele já pegava Judas, dava meia volta e ia embora, acabou. Mas não, subiram até lá onde estavam os 4, Pedro, Tiago, João e Jesus. E é ali que faz a confusão do Judas, que estava lá no comecinho, lá. E mais, quando Judas Iscariotes dá um beijo no rosto de Jesus, esse versículo mais nos favorece do que a eles. É mais uma prova de que ele beijou o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Deixa eu falar. Mesmo quando esse período de Jesus do lado do Caim sangue e água, depois houve trevas no céu, no mundo todo. Outro sinal. Você acha que fosse um homem qualquer ia acontecer tudo isso? Não ia acontecer, mais uma forma de refutá-los. Exatamente, bem lembrado. Então, quando eles vêm com esse papo, era um sósia. Gente, irmãos, você confunde facilmente um judeu do outro, nos dias de hoje? Não, se fosse um coreano, um japonês, um chinês, a gente até poderia supor, especular, mas judeu não é tão parecido entre si. Por mais que, vamos dizer que eles estavam de barba lá, você não confunde duas pessoas de barba só porque eles têm barba. Não é assim tão fácil. Então, quando eles vêm com essa ideia de sósias, já pode saber que a intenção é colocar uma heresia ali nos seus argumentos. Continuando aqui. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Irmãos, eu vou até ler essa passagem do Alcorão aqui, 4.157, eu fui pesquisar. Primeiro,
Vamos parar de achar que Alá é Deus. Alá não é Deus. Embora Alá seja uma palavra árabe, que significa Deus, o Alcorão deles é muito diferente da nossa Bíblia. Eu já li alguns fragmentos do Alcorão, através de um livro, e esse livro compara um versículo da Bíblia com o Alcorão. Como é que pode Deus se contradizer, uma hora fazendo referência da Bíblia e outra hora fazendo referência ao Alcorão? O nosso Deus não é o Deus que está lá no Alcorão, muito pelo contrário. Aquele povo, eles têm ódio dos judeus. Olha só o que eles vão dizer acerca de Jesus no Alcorão 4157. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, ou Alá, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso, estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se de tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Ou seja, ele está falando aqui, o fato é que não o mataram. São conjecturas falar que Cristo morreu. E quem fala isso não tem conhecimento de nada. Eu estou recitando de trás para frente. Ou seja, está ferindo, está atingindo até nós, né? Dizendo que nós não sabemos de nada. E que tudo não passou de uma simulação. Fizeram um grande teatro, em outras palavras. É o que eles estão dizendo. Continuando aqui. Os testemunhas de Jeová, eles também negam a ressurreição corporal de Jesus. Eles dizem que Jesus ressuscitou em espírito, um espírito invisível. Alguém poderia abrir em Salmos 16 e outro em Atos 13? Esses aqui eu faço questão de ler. Salmos 16 e Atos 13. Vamos começar por Salmos 16. Quem achou, por favor, leia o versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a tua corrupção. Irmãos, Davi, ele é considerado também como profeta. Não sei se os irmãos sabem disso. E aqui ele foi tomado em profecia. Ele pode até, na hora que ele estava escrevendo, ele poderia até pensar que estava se referindo a ele, porque a parte A do versículo está referindo a ele, mas a parte B já não faz referência a ele. A parte A, pois não deixará a minha alma no inferno. Mas a parte B já não está se referindo a ele. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tanto é que em algumas traduções esse santo já está com S maiúsculo. Eu acho que a maioria dos irmãos vai estar com S maiúsculo. Eu estou com duas traduções abertas aqui, uma está com S maiúsculo e outra não. Mas agora a prova de que Davi não estava se referindo a ele e que esse santo se refere a Jesus está lá em Atos. Vamos lá? Atos 13. Quem achou pode ler do 28 ao 37. Do 28 ao 37. E embora não achasse alguma causa de morte, pediam a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro e puseram para a sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia de Jerusalém, que são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos
Amém. Então aqui Atos confirma que Davi estava se referindo nessa parte B do versículo a Jesus. Por quê? Porque Davi ele viu a corrupção em vida, ele pecou. Agora Jesus não. Pensando em outra linha de raciocínio, Davi quando morreu teve o seu corpo corrompido, deteriorado. Jesus não. O seu corpo não foi corrompido e nem deteriorado após a sua morte. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, tanto em vida quanto em morte, Jesus, o seu corpo não viu a corrupção, ao contrário de Davi, certo? E Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, ele foi tão azarado que ele disse que Jesus implantaria o seu reino milenial, seu reinado de paz, em 1914. Que aí Jesus implantaria seu reino aqui na terra e todo mundo viveria feliz, em gozo, em felicidade. Porém, o que aconteceu em 1914? Estourou a Primeira Guerra Mundial, aonde muitas famílias choravam, estavam abandonadas, solitárias, sofrendo. Então, foi o oposto daquilo que ele estava projetando para o mundo. Um mundo de paz, de alegria, virou um mundo, na verdade, de tristeza, de guerra, de aflições. Alguém poderia ler o último tópico? Eu ainda preciso fazer um comentário importante aqui. A confirmação histórica da morte de Jesus é fato contestado. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio José. Diz: acusaram-no perante Pilatos e ele ordenou que crucificasse. Os que havia amado durante a sua vida não abandonariam depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levava o nome de Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infames provas. Amém. Irmãos, alguém pode perguntar: eu só consigo comprovar a existência do Jesus homem através da Bíblia? A resposta é não. Existem vários historiadores que citam o Jesus homem aqui na terra. O primeiro, um historiador judeu, Flávio José, na sua obra ele cita Jesus. O historiador romano Tácito, aí para os irmãos dele, não era nem judeu, não era cristão, era um historiador romano. Ele também vai citar Jesus na história. Tem um outro também muito interessante, Luciano de Samosata, satirista grego e zombador dos cristãos. Por volta de 170 ele escreveu assim: os cristãos, como todos sabem, adoram um homem até hoje. O distinto personagem que iniciou seus novos rituais foi crucificado por causa disso. Então veja bem, um satirista grego e zombador confirmou a vinda de Jesus aqui na terra. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O que era um deboche se tornou uma prova da vinda de Jesus aqui na terra. O que era um deboche, uma zombaria por parte desse historiador, é um comprovante para aqueles que não fazem uso da Bíblia, de que Jesus, ele veio, passou aqui na terra. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas debochando, ironizando, mal sabem eles que aquilo vai servir, às vezes, de prova para a existência de Cristo, seja um ateu que se recusa a pegar a Bíblia, ou algum outro enganado. E para terminar aqui, eu gostaria de citar algo que eu vi o pastor César Cavalcante, o pastor Juliano Fraga mencionar,
Inclusive o Juliano Fraga ele pregou o ano passado ali na sede, sobre como identificar as seitas heréticas através das 4 operações matemáticas. E eu, como sou um apreciador de matemática, eu guardei isso e achei interessante. Eu vou apresentar aqui para os irmãos. Não que a seita precisa estar encaixado nas 4 operações. Estando em uma delas, já é considerado uma seita herética, uma heresia. Então vamos lá. Como identificar uma seita através das 4 operações básicas da matemática? Primeiro, a soma, a adição. A seita herética, ela adiciona algo mais além da Bíblia para se salvar. Por exemplo, os adventistas, para eles, os escritos de Ellen White é sagrado. E olha que a Ellen White não é nem a fundadora do adventismo. Para eles, o que ela escreveu é sagrado e deve ser seguido à risca. Acrescentou algo mais na Bíblia. Herege, é seita. Os mormons, eles têm lá um livro lá, um novo evangelho de Jesus Cristo. Eu lembro que uma vez eu estava lá em Alfenas, um mormon me entregou um panfletinho, eu olhei, até então eu desconhecia. Aí nesse panfletinho estava lá, um novo evangelho de Jesus Cristo. Na mesma hora já veio aquela passagem bíblica: se alguém vos apresentar um outro evangelho, seja ele um anjo, que seja anátema, que seja maldito, que seja amaldiçoado. E esse versículo casa muito, vai muito de encontro com os mormons, porque o próprio título do livro é um novo evangelho, um outro evangelho de Jesus Cristo. Então essa é a adição. Agora, subtração. Os hereges, eles subtraem algo da pessoa de Jesus, eles subtraem algo da divindade. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles dizem que Jesus foi a primeira criação de Jeová. Se Jesus foi a primeira criação de Jeová, ele deixa de ser criador e passa a ser criatura. Ou seja, subtraiu algo da pessoa de Jesus. E eles também acreditam que Jesus era o arcanjo Miguel antes de vir ao mundo. E os adventistas também acreditam na mesma coisa, que o arcanjo Miguel é Jesus. Os testemunhos de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é uma força, ou seja, está subtraindo algo também da divindade. Ele não é uma pessoa, igual a Bíblia diz, mas é uma força. A Bíblia vai dizer lá em Atos, se eu não me engano é Atos 13, que o Espírito Santo falando, dialogando com Pedro. Uma força não fala, uma força não dialoga. Vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ele tem ciúme. Uma força não tem sentimento, uma pessoa assim. Então, aqui a gente vê que eles subtraíram algo da divindade. Rebaixaram Jesus, rebaixaram o Espírito Santo para uma força ou para uma criatura. A multiplicação. Eles multiplicam os meios de salvação. E geralmente, o mais comum aí é a salvação por meio de obras. Uma seita muito conhecida é a LBV, Legião da Boa Vontade. Eu não sei se ela existe ainda nos dias de hoje, deve existir, porque eu não ouço falar, mas eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu via passar comercial na Bandeirantes sobre a LBV, e aí eles fazendo lá suas doações, suas caridades. Os adventistas, eles falam que para ser salvo tem que guardar o sábado. Se não guardar o sábado, então não é salvo. Alguém sabe por que Deus pediu para o povo de Israel guardar o sábado? Eu meio que descobri por acaso essa semana. Eu não estava nem pesquisando, e aí veio, alguém citou, e aí eu achei interessante. Alguém sabe me dizer por que Deus falou para Israel guardar o sábado? Abre lá em Deuteronômio 5, alguém lê para mim o versículo 15. Já estou finalizando, tá, irmãos? Maravilha, irmão. Glória. Quem achou pode ler. Deuteronômio 5, versículo 15. Lembre que foste servo na terra de Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali
com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o sábado. Então era para eles guardar o sábado, porque foi o dia em que eles saíram do Egito. A gente não saiu do Egito, quem saiu foi eles. Se alguém tem que guardar o sábado, é os judeus, não nós. Agora, se eles tentarem espiritualizar isso, se torna ainda pior e favorece mais ainda a gente. Por quê? Porque melhor do que ser liberto da escravidão é ser liberto do pecado. E Jesus nos libertou do pecado quando Ele morreu e ressuscitou no domingo. Então, se fosse para espiritualizar isso daqui, o domingo seria o dia ideal para ser guardado. Porém, Paulo vai dizer que há aqueles que acreditam que um dia é mais santo que outros, porém tem aqueles que acham que todos os dias são santos, e eu sou desses, que para mim todo dia é santo. O presente dia é o dia mais santo que existe, porque Deus nos deu uma nova oportunidade. O sábado é sagrado, cada um tem o sábado, deixa ele descansar no sábado, Exatamente. E para finalizar aqui a multiplicação, irmãos, vou falar uma coisa aqui que talvez muitos não saibam sobre os testemunhas de Jeová. Sabe por que eles pregam constantemente, eles fazem evangelismo constantemente aos finais de semana? É porque eles têm uma meta de horários para ser cumprido em seus evangelismos, para serem considerados salvos e para serem considerados testemunhos de Jeová. Se você não bater essa meta, você não é mais membro da igreja e deixa também de ser salvo. O testemunho de Jeová é uma das seitas mais tristes que existe, porque é uma prisão para as pessoas. Se você tem um parente e esse parente se converte verdadeiramente a Cristo, você tem que parar de falar com essa pessoa, você não pode ir no casamento dessa pessoa, você não pode ir no velório dessa pessoa, você não pode comemorar seu aniversário, você não pode comemorar o Natal, você não pode fazer diversas coisas. Então ali é uma prisão, verdadeiramente é uma prisão. Tem também aquela parte que eles falam que o sangue, sobre o sangue, se tiver uma pessoa enferma, necessitando de sangue, transfusão de sangue, não pode. Morre, mas não pode. Bem lembrado, não pode doar sangue, não pode servir ao exército, não tem muito, não pode lá. Coitado de nós. Nós tomamos 5 casos. Se a pessoa estiver no local, se tiver o patrão, tem que escapar. Mas senão tem que correr. Então, vai ser uma criança, por exemplo, não, você tem um parente que estou fazendo cirurgia, mas precisou de ser assinado, os médicos assinar para poder responsabilizando, porque eles não deixaram. A criança também fazer uma posição sócia. Então, eles podem até alterar um pouco conforme o tempo, mas o fato é que ainda é assim e por muito tempo foi pior. Então eles continuam, isso aí já está na história, registrado. Esse monte de coisa que eles não podem fazer, como por exemplo doar sangue. E por último, a divisão. Eles dividem o sacrifício de Jesus com a organização. Não há salvação fora dela, é o que a gente chama de exclusivismo. Só há salvação através daquela igreja. Um exemplo, Adventista do sétimo dia. Tanto é que se você vai para lá, você tem que batizar novamente, porque o único batismo aceito é o deles. Então, são igrejas exclusivistas. Ainda bem que nós, assembleianos, não pregamos placa de igreja, a gente prega Jesus. Porque nós bem sabemos que Deus vai salvar pessoas de várias denominações. Não é placa de igreja. Ao contrário do que muitos aí pregam, o exclusivismo. Eu fico pensando, antes de surgir essas igrejas, o que aconteceu com as almas das pessoas? Foram então condenadas ao inferno?
É complicado. Então, recapitulando, e aqui eu termino. As 4 operações básicas para ajudar aí os irmãos a entenderem as seitas heréticas. Primeiro, a soma. Adiciona algo mais além da Bíblia para ser salvo. Só a Bíblia não é o suficiente. Subtrai algo da divindade de Jesus. Multiplicam os meios de salvação. E dividem o sacrifício de Jesus com a organização. O único meio de salvação é por intermédio da religião deles, da igreja deles. Alguém quer fazer algum comentário? Maravilha, Desde já eu agradeço e eu retorno a palavra para o pastor Eliezer fazer o encerramento, né? Eita, menino, boca de Deus, doutor. Amém. Amém.